Olá, boa noite, tudo bem? Estamos aqui iniciando, hoje, mas um episódio do Desafio de Ser Você, histórias que inspiram, E hoje vai ser com a querida Heloísa, Tô aguardando ela chegar aqui, para ela entrar na live. Seja bem-vinda, Débora, Neuma, Jéssica, oi Giovana, Ana Paula, seja bem-vinda. Vamos aguardar a Elo chegar aqui para a gente iniciar, nosso episódio de hoje. Hoje é com ela. Falando sobre um pouquinho, dos desafios. Como eu sempre digo, é sempre um desafio ser o que nós somos, de conseguir também dividir isso com cada pessoa que está aqui, de transmitir, um pouco da nossa vivência, de transmitir um pouco das nossas experiências, dos aprendizados, eu sempre falo, somos bilhões de pessoas e mesmo assim conseguimos ser pessoas únicas, na nossa essência. Ninguém se compara a ninguém, mas as nossas histórias, elas se encontram uma na história da outra, Então, vamos aguardar a nossa convidada chegar aqui, para a gente estar iniciando. Deixa eu vê-la. Aí. Olá, acabei de chamá-la. Vamos aguardar ela entrar ao vivo com a gente. Vamos conhecer, a trajetória e a história da nossa querida Heloísa. Agora é só aceitar, a Elo chegou, Chegou, já tô aqui aceitando ela. Não está conseguindo participar. Aqui, aceitar. Elo, já tô aqui. Ah, deu certo. Deu certo. Tudo bem? Tudo bem, seja bem-vinda, Elo, ao nosso quadro, Histórias que inspiram. Mas eu sempre falo que é assim, o desafio de ser você, O desafio de ser a Heloísa, o desafio de ser cada um de nós que estamos aqui, É uma honra ter você aqui comigo hoje, participando, dividindo um pouco, da sua história conosco, seja bem-vinda. Gratidão pelo convite. Vamos começar, querendo conhecer um pouco mais, de quem é a Heloísa, Ótimo. É um desafio ser nós mesmos, e principalmente no século que vivemos, principalmente diante da mídia, muita competição, comparação com outras pessoas. E hoje eu fico muito feliz da versão que eu me tornei, comparado a tantos anos atrás. Eu venho de uma família muito. E eu costumo dizer que eu tinha tudo para dar errado. A mais nova aí de 6 irmãos. E a gente assim passou certas dificuldades na infância. Sofri bastante bullying, bastante preconceito pelo fato da cor do cabelo, pelo fato do uso da saia. Então era uma discriminação muito grande por parte dos colegas ali. Então era como se fosse considerado o patinho feio
poxa, é diferente. Para eles era algo totalmente estranho. E com isso fui me recuando cada vez mais. Eu entrava muda, saía calada na sala de aula. Eu evitava muitas das vezes até de ir no banheiro para não ser vista pelas pessoas. Porque cada vez que eu me expunha, eu era criticada, passava por humilhação, era zombada e aquilo doía muito em mim. E principalmente eu lembro de uma determinada vez que a professora perguntou, explicou a matéria, o que precisava de ser feito, e eu não entendi muito bem. Por não ter entendido, eu virei para trás, perguntar ao colega de trás. Ele simplesmente encheu a boca de cuspe e escarrou na minha cara. Pensa na humilhação, na vergonha que eu fiquei logo, assim, eu virei e corri para enxugar, para que os outros colegas não vissem, né? Se os outros colegas vissem aquela cena, eles iriam criticar, eles iriam rir muito mais. E aquilo ali eu fui permitindo cada vez mais que eu escondesse a minha verdadeira essência, a minha verdadeira versão. E aquela humilhação repetindo cada vez mais por parte dos colegas. Quando eu tinha que apresentar algum trabalho na frente dos colegas, era uma dor muito grande, porque eu me sentia vergonha, era mais uma humilhação, a ponto de eu passar mal diante dos colegas ali, porque eu não queria confrontar essa dor, mais uma vez, de ter que encarar, de ser eu mesma. Mas você, quando passava por essas dificuldades, por essas... Na verdade, é um bullying, né? Esses maus tratos em sala de aula, você conseguia falar para alguém ou você guardava para você? Eu guardava. Eu guardava porque eu tinha vergonha de falar e as pessoas não me entender, ou talvez pensar que era da minha cabeça. Então, guardava cada vez mais, pensando que não teria ninguém para me ajudar nessa situação. E na época eu nem imaginava que isso era bullying. Esse conceito de bullying ele foi vir muito depois que nós vamos tendo uma certa consciência, mas na época eu não tinha consciência disso. Porque, assim, é muito grave, né? Seja O senhor tá bem-vinda, baixinho pra Daniela, mim? Neide, Jaque, né, que chegou aqui. A gente está hoje conhecendo um pouquinho, né, da história da Elote, quando ela era criança ainda, que sofria bullying. E assim, ela tinha esses maus tratos, assim, não conseguia se comunicar e de falar, né, de colocar o que estava acontecendo. Teve algum momento assim, Elo, que para você internamente você não dizia, mas que você falou assim, não, basta, né? E você não guardou isso para você, ou você começou a ter consequências por conta do que você recebia, desses maus tratos, desse bullying, né? Desse preconceito mesmo, né? Sim. Eu comecei a ter várias consequências, por quê? Eu tive muita dificuldade de aprender. Eu não interagia com os colegas porque eu me sentia diferente e eu era rejeitada. Se tinha um trabalho para fazer em grupo, eu era excluída por ser diferente. E aquilo ali eu não perguntava aos colegas, não interagia com os colegas, não perguntava à professora porque eu tinha vergonha novamente de ser criticada. E com isso o meu aprendizado ele foi sendo cada vez mais atrasado. Eu passava muitas das vezes por prova, estudava para fazer prova, mas parece que terminava a prova, parece que eu tinha esquecido tudo. E algumas matérias eu percebia que eu tinha um pouco mais de dificuldade. E muitas das vezes sendo taxada como burra, como lerda. E aquela comparação entre os colegas, porque os colegas que tinha na minha sala naquele tempo tinham uma condições financeiras muito melhor, eles tinham muito mais facilidade, era classe A, B, C e D, então eu estava na turma A. Então eu me sentia a pior da sala, diante de tantos alunos que eram muito bons. E isso durou muitos e muitos anos, até mais ou menos por volta dos 17 anos de idade. Volta 17, 18 anos de idade. Até então eu corria quando eu tinha que apresentar algum trabalho, buscava ficar com a menor parte do trabalho para não ter que confrontar novamente com essa dor. Ou às vezes eu escrevia no papel, gaguejava, não conseguia ler.
na frente da turma. E com isso, durante muitos e muitos anos, a socialização, eu não tinha colegas praticamente, eu evitava de fazer amigos, se contentava em ter amizade com uma pessoa. Complexo de inferioridade muito grande, eu não aguentava olhar no espelho, porque eu ficava com a sensação, poxa, eu sou a pessoa, o ser humano mais... pior ser humano dessa face da Terra. É uma sensação horrível. É porque você acreditava naquilo que era apresentado para você, né? Que nem a Dani está colocando aqui, ó. Foi afetada diretamente na comunicação, né? E aí você não enfrentava, você se escondia dentro de você, e a pessoa, quando ela se esconde, ela também não se comunica, né? E ela acaba trazendo isso, né, para a vida adulta, né? E tendo também dificuldades, né? A gente fala que é na onde dá início às crenças, né? Dá início a tudo aquilo que a gente acredita que nos limita, né? Como Sim, pessoas, como seres humanos, né? Que a gente tem que ser solidário, né? Com o outro, uma criança ser solidária com a outra na escola, né? E a gente nem sempre consegue ver isso, né? De ter alguém ali e falar assim, não, isso não pode estar acontecendo. Hoje a gente tem até mais informação, mas assim, o olhar tem que ser sempre atento para isso, né, Ilô? E sim. aí, que momento foi esse, assim, que você chegou e falou assim, não, eu preciso me comunicar, eu preciso, que foi que você se destravou para conseguir ser hoje essa pessoa que se comunica, né, muito bem, você é bastante expressiva, né? Como que foi essa construção da Elo hoje? Nós estamos sempre em construção, né? Sempre uma camada Sempre. depois da outra, né? Mas essa Elo hoje que a gente está vendo. Então, quando terminei o ensino fundamental, eu passei para o ensino médio, fiquei muito feliz porque eram novos colegas. Eu comecei a me conectar com pessoas que tinham autoestima elevado, que eram muito mais comunicativa, aquela versão que eu gostaria de me tornar. E eu tive a oportunidade de fazer novos colegas ali. Então, eu falei assim, agora eu preciso colocar em dia tudo que eu perdi nesses tempos, nos anos anteriores. E aí eu comecei a socializar mais, comecei a melhorar tanto na parte de aprendizado, em vários aspectos. Tanto o complexo de inferioridade, que ele foi diminuindo cada vez mais, reconhecendo o meu valor. E tendo encerrado o ensino médio, eu passei por um processo seletivo. Quando eu entro para o processo seletivo, eu fui com tanta, mas com tanta vergonha de participar daqueles primeiros processos seletivos, você não sabe como que funciona. E quando eu cheguei ali, estava lotado de pessoas, a entrevistadora estava do lado de lá do balcão e lotado de pessoas que eram em pé. Não te levavam para uma salinha nem nada. E naquele momento ali, ela olhou para mim, ela viu que eu estava de saia, olhou para mim com cara de deboche de cima e embaixo. Eu tô vendo que você está de saia, você só usa saia? Eu disse para ela que sim. Poxa, mas em pleno século XXI, aonde que você se viu isso? Ela queria me obrigar a ir trabalhar de calça, chegar lá, vestir, ir trabalhar, ir até lá de saia, trabalhar de calça e na volta eu vestisse saia novamente. Eu disse pra ela que eu não iria fazer isso. Naquele momento ela começou a me humilhar. Eu não sei aonde que você vai conseguir serviço desse jeito. Só se for de aeromoça carregando uma linha pra cima e pra baixo. Não sei que empresa que vai ter coragem de dar serviço. E as pessoas que estavam aguardando começaram a zombar também, criticar. Eu nunca vi um tipo de entrevista daquele nível. E as pessoas começaram a zombar, criticar e ela. Caso contrário, se você não mudar de ideia, você vai ficar sem emprego. A folha de redação que eu fiz, ela fez eu voltar com ela e não quis receber. A dor naquele dia foi muito grande, muito grande. Eu senti como, mais uma vez, se eu estivesse voltando para o casulo em que eu tinha passado muitos e muitos anos dentro dele. Naquele momento, aquele dia, eu chorei muito. Só que aquele dia eu prometi para mim mesma que eu não ia aceitar mais que as pessoas falassem o que eu era capaz, o que eu não era capaz, que o que eu ia conseguir, o que eu não ia conseguir. Ela disse uma frase que ficou muito na minha cabeça. Eu não sei que empresa que vai te aceitar desse jeito. E isso me fez com que eu começasse a confrontar todos os medos que eu tinha, os desafios que eu não queria confrontar até então.
Eu tinha saído do ensino médio e eu pensei, vou fazer aeromoça. Achei legal. Só que no processo seletivo ela já falou pra mim, eu não sei aonde que você vai conseguir servir, só se for de aeromoça carregando uma linha pra cima e pra baixo. Isso reforçou muito mais aquilo que eu pensava em fazer. Mas eu pensava, por quê? Vou fazer aeromoça, o curso de aeromoça, porque são apenas 3 meses, porque eu pensava que eu não tinha capacidade de fazer uma faculdade. Nem capacidade financeira, nem capacidade intelectual, nenhuma. Imaginava que depois dos 30 poderia ser algo a pensar. E naquele momento eu comecei a pensar, qual empresa que vai conseguir? É agora, que eu não vou aceitar mais. E eu vou romper com todos os meus limites. E é sempre um desafio, né? Porque quando você chega nesse momento do basta, basta, não quero mais isso, né? Porque assim, é como a própria pessoa disse para você, em pleno século XXI, né? Faz quantos anos isso, Elu, que aconteceu isso, por exemplo, de Olha, você estar isso faz usando? mais ou menos 8 anos. Nossa, porque assim, eu acho que por conta do lugar, das cidades, cada um tem seus costumes, né? Porque a gente nunca a gente sempre acha assim muito chique, né? Quem usa saia, quem usa vestido, tão elegante, tão feminino, né? E você não imagina a pessoa sofrendo preconceito porque usa, né? Porque hoje a gente não consegue nem. Quando você fala assim, a pessoa trabalha em tal lugar, ela tá trajada de vestido, de saia, independente da religião, independente da doutrina que a pessoa tenha, né? Do costume, né? Então, é uma coisa assim que a gente não imagina que ainda exista, sabe? De ter esse Sim. preconceito, né? Porque são coisas que vão travando, porque você está em construção ainda da pessoa que você quer ser, né? Estamos sempre em construção, né? Mas vai criando bloqueios, né? E para você Muitos, romper isso, muitos tem que chegar aquele bloqueios. momento que você fala assim, basta, né? Chega, eu já Basta, cansei, não aguento chega. mais esse tanto de comparação, não aguento mais esse tanto de pessoas falando que eu não sou capaz, que eu não dou conta, que eu não vou conseguir, que não é pra mim, que a primeira coisa que o patrão vai fazer quando eu entrar para o mercado de trabalho é mandar eu embora. E isso dói. Depois, quando você já superou, tudo bem, é tranquilo. Mas naquele momento ali, é um senso de incapacidade muito grande. Tem pessoas que entram em depressão, não conseguem lidar com essa situação, pois é muito difícil. Algo que para mim fez muito sentido, que quando eu disse que ia dar um basta, eu peguei papel e caneta e eu comecei a escrever. Quais que eram as minhas qualidades? Quais que eram as minhas habilidades? Defeitos, sim, quais seriam os pontos a serem melhorados? Eu comecei a listar o que eu gostava, o que eu não gostava. Eu tenho um caderno que eu tenho até hoje, que eu comecei a fazer um monte de perguntas. E eu comecei a me conhecer naquele momento. Porque até então eu aceitava tudo que as pessoas falavam, eu não tinha um filtro, porque eu não sabia quem que eu era, o que eu tinha capacidade. E é muito desafiante isso, né? De quando você acredita que você não tem capacidade, né? A gente sabe da força que isso tem, né? Se você acredita que pode, você pode. Se você acredita que não pode, você não pode, né? Então, se você tem um sonho e você tem objetivos e você tem metas, né? Quando você coloca no papel, então isso que você fez foi muito poderoso, assim, né? De você Não pegar e tem quem colocar te no pare, papel. né? De colocar no papel para fazer assim, eu quero ter uma nova história, né? Eu quero viver o novo na minha vida, viver aquilo que eu não tenho ainda, né? Eu falo assim que Deus nos criou de uma forma que somos inúmeras pessoas, né? Somos parecidas no sentido que somos mulheres, que somos pessoas, mas temos nossas características únicas e tão belas, né? E às vezes você saber que uma pessoa, por exemplo, como você passou por isso, a gente olhar com isso e perdoar, né? Perdoar aquilo que ficou lá atrás
né? E ter um olhar para frente, né? E construir mesmo essa nova história, né? De você ser e ter, né? Aquilo que você sempre sonhou e não te deram a oportunidade, né? Verdade. Você teve que criar a sua própria oportunidade. Tem que ter muita Como foi? ousadia, muita coragem para você arriscar, porque não é fácil romper tirar esses títulos, esses rótulos que são colocados, como se fossem etiquetas, né, que vão sendo colocadas o tempo todo. Você só consegue fluir na sua verdadeira versão, aquilo que você nasceu para ser, quando você tira esses rótulos, essas mentiras que são colocadas em cima de nós. E como foi esse processo seletivo quando você decidiu fazer sua faculdade? Como foi a escolha? Como que foi que aconteceu todo esse processo? Conta pra gente. Então, aí nesse momento que eu peguei papel e caneta, eu comecei a me conhecer mais. E eu comecei a enviar currículos. Na verdade, já estava enviando, né? Já estava buscando em várias empresas. E nesse processo eu entro para uma empresa que eles me garantiram que iria me dar trabalho, mas era uma agência de curso. Eles me enganaram. Só que em contrapartida, era o lugar que eu queria estar? Não. Só que eu aproveitei cada minuto. O professor era muito bom. Eu aproveitei, era técnicas administrativas, e eu extraí o máximo. Eu fui me modelando, moldando, me preparando para o mercado de trabalho. Só que enquanto isso eu continuei ainda dando faxina, dei faxina, trabalhei dando fazendo limpeza de pele, passando roupa. E quando eu ia dar faxina e passar roupa, eu ia de blazer e de saltinho, porque o meu sonho era ser mulher de negócio. Então, mesmo lá atrás, mesmo quando eu ainda não estava nesse cargo que eu desejava, eu já estava começando a vencer na minha mente, porque eu imaginava essa pessoa que eu me tornaria um dia. E com isso eu fiz o processo seletivo em uma agência, tendo terminado esse curso. Eles não me deram oportunidade de emprego, continuei buscando outras oportunidades no mercado. Eu consigo um emprego numa agência de jovem aprendiz. E era 1 ano e 3 meses, era uma área bancária. Eu já cheguei e eles me informou, olha, não tem oportunidade de efetivação, não cria expectativa para você não se frustrar, porque aqui não tem essa possibilidade de efetivação. Assim, tudo bem, mas eu tinha certeza, eu vou dar o meu melhor e eles vão ver a profissional que eu sou. E dessa forma eu fiz. Eu dava o meu melhor, sempre estava um passo à frente do que me impedia, do que me solicitava, criando a oportunidade que eu queria, que não tinha, mas eu queria que ela abrisse. E assim eu fiz. Tendo terminado esse processo de jovem aprendiz, eu tive um coordenador que ele abraçou muito minha causa. Praticamente era como se fosse um pai para mim. Então ele me motivava muito. Você vai fazer faculdade? Eu quero fazer um curso técnico. Não, você vai fazer faculdade, sim. E ele fazia figa de mim. Disse, não, tá bom. E de tanto esse apoio, cada vez mais, eu comecei a juntar cada dinheiro de jovem aprendiz. O salário era bem reduzido na época, então muitas das vezes eu deixei de comer o almoço, às vezes a barriga estava roncando de fome na rua ali, eu deixava de comer para mim conseguir juntar dinheiro para mim fazer a faculdade. E por muito tempo, comendo só macarrão, 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 eu já não aguentava mais, meses e meses, só macarrão. Troquei o Você shampoo ainda pelo gosta de macarrão? sabonete. Oi? Gosta de macarrão? Amo! Mas assim, aquela rotina todos os dias, porque era R$ 5 na época. E se eu comprasse o almoço que era R$ 15, R$ 12, já era um gasto a mais. Então, eu conseguia reduzir em alguns reais, todos os dias ali, todos os dias, macarrão, macarrão, macarrão. E ele era muito cheio, então eu conseguia fazer só uma refeição. Não tomava café, só comia o almoço e depois voltava a comer quando eu chegava em casa. Então eu Então, conseguia mas, sustentar. mas você viu como que é tão poderoso, né, essa mentalidade de quando você desenvolve o hábito de pensar naquilo que você deseja conquistar e você já começar a construir aos poucos, né? Porque isso foi uma construção que você foi fazendo, entendeu? No ato de você economizar, entendeu?
E Sim, esse tempo foi o tempo que eu mais aprendi de gestão financeira. Eu fazia questão de uma bala que eu comprava, eu anotava. Eu acho que eu nunca tive tanto controle financeiro na minha vida igual nesse período. Eu trabalhava em 2 serviços, de segunda a sexta, final de semana eu trabalhava fazendo um bico em uma outra área. Aí ali eu, juntando cada centavo, deixava de pegar um ônibus, andava mais períodos de a pé para conseguir juntar mais dinheiro. E é maravilhoso que quando você decide, tudo conspira ao seu favor. Nesse período foi assim, de muita dependência de Deus, o período que eu mais aprendi, viver na dependência dele, porque tinha dias assim que eu não tinha dinheiro para comprar um chinelo. Eu falei assim, Deus, eu não tenho dinheiro para comprar um chinelo. Eu sei que essa fase vai passar, só que quando essa fase passar, eu vou ter dinheiro para comprar quantos chinelos eu quiser. Mas tá tudo bem, se o Senhor quiser providenciar para mim, e acredita, tendo passado 1 ou 2 semanas, minha irmã aparece. Heloísa, trouxe chinelo aqui pra você, achei sua cara, trouxe pra você. E eu não tinha pedido ela. E principalmente nesse período eu aprendi a viver muito mais na dependência de Deus. Que às vezes é nós que você pensamos que pediu é na para a força do pessoa nosso certa. braço. Oi? Você pediu para a pessoa certa. É exatamente. Pensamos que é na nossa a força do nosso braço que nós temos condições, só que às vezes não. É no que ele vai prover para nós. E aquilo ali, cada detalhe que eu precisava, Deus, sexta-feira eu tenho que pagar um boleto, eu não tenho dinheiro, providencia para mim. Conclusão, na sexta-feira o boleto estava pago. E isso foi permitindo com que eu usasse cada vez mais a minha fé. E tendo passado esse período, na época eu tinha escolhido o Pra Valer, que é uma bolsa de financiamento. Porque eu imaginava, eu não tenho capacidade de fazer o vestibular. Mesmo que eu já tinha vencido muitas das partes, eu ainda acreditava que eu não conseguia passar em um vestibular. Enem, eu não tinha capacidade. Porque com tanta dificuldade, agora que eu não vou ter conhecimento mesmo. Então, não tinha possibilidade de passar no ProUni. Meu Deus, e agora? O que eu faço? Conseguiu para valer a minha irmã, inclusive ela tá até aqui. Ela seria minha garantidora. E eu fiquei toda feliz. Maravilha, não vou precisar de muito esforço, vou conseguir pagar metade agora e metade depois. Tava tudo muito bom. Eu iniciei a faculdade, paguei a matrícula, iniciei a faculdade, já tinha mais ou menos um mês que eu estava estudando e eles tinham me informado que eu fecharia no sistema só depois de um mês. Ao invés de eu ligar para eles para procurar saber como que fazia, eu simplesmente fui fechar no sistema a bolsa. E quando eu entro no sistema para fechar a bolsa, reprovado para mim. Naquele momento parece que meu chão abriu. Eu ouvi muitas vezes que eu não ia dar conta, que não era para mim, que eu não ia conseguir, que essa área de administração não parecia comigo, não tive apoio. Então, assim, naquele momento eu pensei, o que que as pessoas vão pensar, o que que eles vão falar quando eles souberem que deu tudo errado, aquilo que eu tinha planejado. Nesse momento eu entrei para dentro do banheiro e eu falei, Deus, agora eu não tenho mais possibilidade. Eu tinha juntado mais ou menos um fundo financeiro de uns 2.000 e pouco para me fazer a faculdade, e é muito pouco, olha que seria R$ 2.000, uns 2.500 mais ou menos, é muito pouco para você chegar de pontapé para entrar na faculdade. Só fui na cara e na coragem mesmo. E ali eu falei, Deus, o Senhor não precisa de FIES, não precisa de Pra Valer, não precisa de Enem, não precisa de PRON, não precisa de nada. Providencia para mim, porque eu quero estudar e eu não tenho condições. Nesse momento, deu reprovado para mim. Procurei o coordenador no dia seguinte e ele falou, olha, se você tivesse vindo ontem, eu até conseguiria. Ou se você não tivesse pagado a matrícula, eu também conseguiria. E aí? Olha como que é desafiador, adrenalina no coração. Eu disse, meu Deus, tudo conspirando. Olha, mas não desiste não. Daqui uma semana você volta. Daqui uma semana eu voltei. Até então eu não tinha conseguido, foi na gestora financeira. E ela falou, olha, no dia seguinte eu ligo pra você. E nada. E o tempo foi passando e ela, não, consegui, chegou um tempo que ela nem me dava retorno mais.
me falando que tinha conseguido ou não. As minhas colegas muitas vezes falavam, você é doida, sabendo que está reprovada, que não tem possibilidade de você estudar, você continua vindo na faculdade todos os dias. Isso já tinha passado mais ou menos 2 meses. E eu continuei todos os dias, e foi o período que aguçou ainda mais a minha adoração. Porque naquele momento foi como se eu ouvisse, é muito fácil adorar quando tudo está bem. Agora eu quero ver você adorar no momento mais difícil, que você, tudo que você esperava deu errado. E aquilo ali eu continuei todos os dias. Isso tendo passado mais ou menos, era Semana Santa, fui na escola para estudar, e uma pessoa me chama, Heloísa, consegui para você. Era essa coordenadora que era muito brava. Assim, ó, ótimo. Senta ali que a moça vai te explicar. A atendente não sabia o que ela tinha que fazer. E ela, olha, eu consegui te isentar 100% da mensalidade de fevereiro, 100% da mensalidade de março. Você vai começar a pagar em abril com apenas 50% de desconto. Ela me deu uma bolsa como se eu fosse parente de alguém na faculdade. E na verdade eu não tinha nenhum parente ali. Eu disse, meu Deus, fiquei muito feliz. E ela me garantiu que não subiria para o sistema com juros. Só que quando subiu para o sistema, veio juros e eu fui questionar. Enfim, quando eu fui questionar, ela mexeu no sistema e caiu para 75% de bolsa. Ou seja, eu pagava Nossa. só 25%. E naquele período, na minha sala, quem tinha feito FIES, Enem, para valer, ProUni, todas as bolsas, ninguém pagava o mesmo valor que eu pagava. E para mim foi assim, foi muita alegria, resultado muito de fé, porque tudo conspira ao seu favor e Deus abre as portas quando você realmente decide confiar e acreditar nele. Isso, e fazer por onde, né? Você foi E lá, fazer por onde? Tem que estudou, fazer a minha parte, né? tem que fazer essa parte, estudou e ao mesmo tempo confiou em Deus, entendeu? Teve fé, né, que realmente isso ia acontecer. Isso é muito importante, né? Eu falo assim, tem muita gente que pede as coisas para Deus, só que não deixa Deus agir, sabe? Pede as coisas para Deus à noite, né? Quando vai dormir, quando é no outro dia de manhã, pega. Não deixa Deus Deus não me resolver, atendeu! entendeu? Não deixa Deus resolver, entendeu? Eu falo assim, é muito difícil. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu não sinto, eu não vejo Deus na minha vida. Eu falei assim, mas você dá a oportunidade para Deus agir na sua vida? Quando à noite você vai dormir, entendeu? Você coloca nas mãos de Deus. Aí quando você acorda de manhã, você fica assim, meu Deus, como que eu vou fazer? Ainda fala o nome de Deus. O que que eu vou fazer? E tá lá metendo o bedelho de novo. Se você entregou na mão de Deus, você tem que deixar ele agir e começar a fazer a sua parte, né? E não pegar de volta, né? Então, o que que você fez? Você deixou realmente na mão dele, você confiou e você continuou fazendo a sua parte, né? Então, isso é muito lindo, porque nem todas as pessoas, a gente passa por tantos desafios, né? Nem todas as pessoas, como você disse, é muito fácil você pensar quando tá tudo bem, né? Você confiar e pedir quando tá tudo bem, né? Mas quando você tá ali, que você não vê perspectiva nem de um lado nem do outro, né? A sua perspectiva é do alto, né? É Deus. Sim, completamente. Nós temos a mania, às vezes, de fazer assim, Deus, eu entrego nas suas mãos, aí você coloca. Na hora, de repente, mas será que vai dar certo? Aí você puxa de novo. Mas, Deus, agora faça a tua vontade. Só que às vezes nós não estamos preparados para receber exatamente qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque se é a vontade dele, nós vamos ter que sair do controle. Nós vamos ter que permitir que ele faça, às vezes até um não, e nós aceitarmos, porque é a vontade dele. E a vontade, se a nossa vontade é boa, a do Senhor é incomparável. É boa, perfeita e agradável. No início, é difícil de você começar a viver realmente pela fé, de acreditar, e você não saber o que vai ser amanhã. Mas quanto mais você confia em Deus, mais você acredita em Deus e permite Ele conduzir a sua vida em todos os aspectos, você vai percebendo que isto não se torna um fardo, se torna muito mais prazeroso. Você evita de tomar decisões precipitadas, decisões erradas, porque você sabe que ele vai prover, que ele vai dar direção para que a vontade dele aconteça. Sim.
sim. E aí, como que foi, Elo, esse outro processo, né? Como foi esse processo que a gente está falando? Eu conheci você, né, na mentoria da Ana Lucchini, né? Como você veio parar na mentoria da Ana Lucchini? Certo. Só para finalizar, só na parte da faculdade, como não tinha oportunidade de efetivação, eu entrei na faculdade, porque seriam a ponte, né, para que eu fosse efetiva. Eu, tendo terminado o meu processo de jovem aprendiz, daí 3 meses eu volto sendo efetiva. E eu passei o cargo de auxiliar 1, auxiliar 2, assistente 1, assistente 2 e passando diretamente para analista. Uma oportunidade que não existia, agora eu passo direto para analista no mercado aí. Mas você Praticamente fez o foram seu melhor, 4 né? cargos que eu passei. Oi? Você fez o seu melhor, né? Mesmo que não foi efetivada dentro daquela vaga, eles trouxeram uma nova oportunidade, né, para conseguir com que você tivesse ali, né? Porque você era um profissional de ouro, né? Fazia e se esforçava e era dedicada, né? Então, é assim, muita gente procura hoje um emprego, né? Mas quando chega lá não trabalha, não dá o seu melhor, né? Hoje nós estamos Verdade. muito carentes de pessoas que dão o seu melhor, né? E quando você encontra alguém que dá o seu melhor, oportunidades são criadas, né? É assim, Deus sempre vai estar ali, né? Mas você vai ter que dar o passo, né? Se você Sempre. não der o Sempre vai ter que passo, não fazer se a sua esforçar parte. também, E às vezes vai ter muito espinho, sabe? E é muito bonito. sim, Poxa, que sim, maravilha. nada, Passou 4 cargos acima. E alguns até disseram, que sorte. Só que na verdade, às vezes as pessoas não sabem o que você rompe nos bastidores, o que você precisa de fazer para exatamente ser você, correr atrás daquilo que faz sentido para você, do que você quer. Acabou comprometendo a minha saúde nessa época, sim, com certeza. Mas tem alguns outros fatores que faltou sabedoria naquele momento, que eu acabei passando dos limites, mas realmente assim vale muito, muito, muito a pena, que era uma oportunidade que eu não tinha, que não tinha até então, mas Deus providenciou. E fui efetiva, fiquei exatamente 4 anos na área bancária. E já mais no finalzinho, já tinha identificado qual era o meu propósito de vida, que era curar pessoas, ajudar vidas, serem transformadas, resgatadas. E eu comecei a orar ao Senhor, Pai, eu não quero continuar nem um dia a mais, nem um dia a menos. Gostava demais, o lugar é excelente, maravilhoso, só que eu tinha sede de algo mais, que era ajudar vidas, serem transformadas, resgatadas. E em determinado dia eu estava trabalhando, algo aconteceu e eu perguntei, pai, eu gostaria de entender o que está acontecendo e qual que é o propósito disso. E ele me disse, fique tranquilo, eu estou acelerando seu processo de saída do banco. Já entrei em sinal de alerta. Nesse momento eu pedi que ele falasse comigo e falasse com o coordenador da empresa. E realmente foi o que aconteceu. Tendo passado 2 semanas, a gente estava conversando e ele disse que Deus falou com ele. Libera ela, que eu tenho outras coisas para ela. Naquele momento, eu fiquei muito emocionada, muito emocionada. Porque Deus falar com você e falar com o coordenador, eu estava me planejando, pedir as contas, né? Demissão. Mas o Senhor falou comigo e falou com ele. Quando nós decidimos realmente colocar Deus no centro, ele governa por nós, ele vai na frente, dá a direção, faz tudo o que precisa de ser feito. E de repente, tendo passado isso, né, no mesmo mês, eu queria fazer o método CIS do Paulo Vieira no próximo mês. Fui para São Paulo. Não, Deus falou, vai ser agora. E quando eu estava comprando a passagem de ida, e ia comprar de volta também, Deus me disse, não compra a passagem de volta ainda. Tá bom, não comprei. E nesse movimento eu não comprei a passagem de volta e participei do evento da Ana Luquini, fui convidada pela Cris, que era participar do evento, que aconteceria no próximo final de semana. Fui sem nem conhecer, fui para casa de uma pessoa que eu nem conhecia, realmente fui pela fé mesmo, para casa de uma pessoa assim,
que eu nem nunca tinha visto na minha vida até então, mas tinha um propósito muito, muito lindo naquele momento que Deus estava preparando. E ali eu cheguei, não tinha nem um dia, e essa pessoa que eu fui dormir na casa dela, ela me apresentou a Ana Luquim, hoje a nossa mentora maravilhosa, e ela me deu a oportunidade de estar junto na equipe dela. Isso é maravilhoso, né? Você contar e dividir com a gente, né? A sua experiência, os desafios, né? Por isso que eu sempre falo, os desafios de ser quem nós somos, o desafio de ser a Heloísa, né? Porque começa desde lá da infância, das experiências que você teve, dos desafios que você teve, né? Porque o que nos marca, a gente até lembra de algumas coisas boas, né, da nossa infância, mas aquilo que não foi Verdade. bom parece que tem uma força maior, porque a gente fica lembrando, porque cria travas, né, cria crenças na gente, a gente traz isso para a nossa vida adulta. E aí depois a gente precisa ter clareza, às vezes, do que é que impede a gente de ir adiante. Porque conforme cada fase que você vai estar passando, você vai descobrindo que tem coisas que ainda estavam lá atrás, né? E que conforme você vai estar subindo de nível, que a gente fala, a cada experiência que você vai estar vivendo, a cada conquista sua, você vai descobrindo que tem mais coisas que você precisa ressignificar, né? Desconstruir do que foi lá Todos os atrás, né? dias, né? Isso, mas o mais importante é valorizar, né, cada conquista, né? A gente não tem o costume, né, de comemorar nossos micro resultados, né? De comemorar tudo aquilo, ó, só por hoje, né? Às vezes a gente fala assim, ah, vou começar algo e a gente já pensa assim, nossa, vai demorar tanto, né? E a gente tem visto que, assim, quando você foca no hoje, quando você se conecta com a pessoa que você é, né? Entra de acordo com aquilo que a gente conversou, né? Que eu falei assim, quando a gente não consegue se conectar com a pessoa que nós somos, a gente também não está conseguindo também ter esse contato, essa intimidade com Deus, né? Que eu sempre utilizo, eu sempre falo com todas as minhas clientes, né? Quando elas chegam aqui, eu já pego um papel e escrevo assim, ó, Deus. E circulo eu. Então, a sua conexão com Deus depende também da sua conexão com você, com a nossa essência, né? Com quem nós somos, quando a gente não consegue olhar para a gente com atenção mesmo, né? Para conseguir enxergar aquilo que está dentro de nós, a gente também não consegue escutar aquilo que Deus fala com a gente. A gente não consegue também se colocar nesse papel, como você falou assim, Deus, prepara para mim. Eu estou na sua dependência, eu estou confiando naquilo que o Senhor tem para mim. Não sei o que é, entendeu? Mas eu estou precisando nesse momento se colocar mesmo nessa dependência da fé, né, que nós temos com Deus. Então, assim, essa conexão entre nós sermos quem nós somos, né, na nossa essência, está muito ligada a essa conexão que a gente precisa ter com Deus, com essa intimidade que a gente precisa ter com Deus todos os dias, né? Na nossa intimidade, principalmente, né? De a gente não ver só um Deus que está lá no alto, né? Pai nosso que estais no Trazer céu, ele para mas nossa realidade, dia a trazer dia, leve. isso o tempo todo, entendeu? Conversar com ele durante o dia, com todas as coisas, não ter só aquele momento também, né? Mas assim, em cada situação da nossa vida, né? Então é sempre um aprendizado, um desafio, porque não é pela força que a gente consegue as coisas, né? Não é pela força, é pela fé, né? A gente dá o nosso passo, mas a gente precisa confiar, a gente precisa ter isso. E você, a Dani até colocou aqui, que a sua história é inspiradora, né? Porque você venceu, você é tão novinha Gratidão, ainda, né? Dani. E você já passou por tanta coisa. Isso traz uma maturidade para a pessoa que você é hoje, né? Para as coisas que você pode estar realmente ajudando a curar outras mulheres, né, que passaram pela mesma situação, pela mesma dor que você passou na sua infância, entendeu? De preconceito, né, de bullying, né, e você está desconstruindo, né, e muitas coisas você já desconstruiu e outras você está aí Em na batalha, processo né, ainda, desconstruindo no todos os processo. dias.
né? Essa parte que você falou, eu acho lindo, impactei demais quando você diz que se você não consegue ter conexão consigo mesma, como que está a sua conexão com Deus? E realmente, às vezes, as pessoas têm uma impressão de um Deus tipo, só lá no céu. Sim, realmente ele está no céu. Mas quando você traz para a sua realidade, tudo muda. Eu lembro de uma determinada vez que eu estava estudando ainda e tinha uma amiga que eu gostava demais dela. E eu entregava presente, parecia que eu estava entregando o meu coração. Eu tinha dado uma cesta e aquilo ali, como eu não trabalhava ainda, eu fui juntando, porque eu sabia que ao final do ensino médio eu queria dar aquela cesta para ela. Então eu fiz um esforço enorme. E abri uma carta e tal, e fiquei muito feliz. Terminou o ensino médio, eu ficava preocupada em ligar, saber como é que estava, de estar sempre orando, de estar sempre buscando, preocupando. E eu ligava para ela, ela falava: "Ah, eu nem lembro de te ligar." Eu falei: "Nossa, que dor, como assim?" Eu tô ligando para ela e eu preocupo tanto, interesso tanto pela pessoa, amizade, e ela não tá nem aí. Naquele momento, o Espírito Santo entrou e ele bradou muito forte dentro de mim. Tá vendo? Você tá aí falando, perguntando por que que você passa por isso, porque você deu cesta, porque você deu um coraçãozinho, porque você deu chocolate, você ajudava nas provas, tá sempre intercedendo. Você fez isso. Só que isso não é nada comparado ao que eu faço para você. 24 horas, 365 dias. E mesmo eu te dando tudo, fazendo tudo, você ainda não me dá o valor devido que eu mereço. Que pancada foi naquele dia. Nesse momento eu comecei a deixar de ter Deus lá em cima e realmente ter essa amizade. Porque não tem ninguém mais íntimo, meu e seu, de cada um de nós, além de Deus. Amigo, provedor, pai, nunca vai nos trair. Não tem ninguém nessa face da terra que é digno da nossa confiança 100% igual a Deus. E quando você passa a trazer ele para sua realidade, tá no trabalho, Deus, o que eu faço agora? Tá no trânsito, tá conversando com Deus, tá no quarto, tá tomando banho. Aonde que você estiver, você trazer Deus é maravilhoso, porque ele não quer ser Deus apenas da sua vida, da sua religião, da sua área espiritual. Ele quer relacionar conosco em todas as áreas. Em todas as áreas. E quando você traz ele para o seu dia, você conta caso, Deus, muito obrigado, você passa a agradecer muito mais, se conectar. Ah, não estou entendendo. O que eu tenho que fazer essa demanda no trabalho? O senhor me ajuda, me inspira? Às vezes eu estava no trabalho, uma demanda muito complexa. E eu não entendi o que eu tinha que fazer. Não estava conseguindo entender. Eu falava: Deus, eu vou deitar aqui agora nesse sofazinho, no seu colo. E quando eu acordar, a gente vai lá resolver esse negócio. Porque eu não estou conseguindo entender nada. E ali eu dormia. Eu realmente sentia que eu estava no colo de Deus. E quando eu acordava, eu batia no olho no computador. Pá, 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 pá. Conseguia resolver a situação. Eu pensei: meu Deus, eu estava patinando o tempo todo. E quando você convida Deus, fica muito mais leve. Porque o que eu não sei fazer, o que você não sabe fazer, Deus ele já viu lá na frente. Ele tem a direção. Ele já viu o futuro. Então, é muito mais fácil você consultar quem já viu o futuro do que você ficar patinando, fazendo do seu jeito, atrasando o processo, quebrando a cabeça. E é tão prazeroso, né? Muito prazeroso escutar aquilo que a pessoa viveu. Eu gosto muito de escutar o que cada pessoa viveu de experiência com Deus, porque cada um tem a sua história de intimidade, a sua história de superação e a sua forma, né, de comunicar e de conseguir trazer isso, né, para nossa essência através de um sorriso, através da presença, né, através da sua construção diária ao lado das pessoas, né, Ilô? E, e aí, foi um prazer, né, ter você aqui com a gente hoje. Uma Ah, honra. Eu obrigada, sempre agradeço falo, eu muito honro pelo convite. muito.
a vida de cada uma que vem aqui dividir a história com a gente, porque a gente aprende muito, né? Eu sempre falo, a gente não precisa errar para a gente aprender. A gente precisa se permitir se inspirar no que a outra pessoa vive, para que a gente também possa usufruir, né, dessa experiência que o outro teve, que o outro traz para a gente de que é possível viver, né? Então, é sempre uma oportunidade única, porque cada uma de nós somos únicas. Você é única, eu sempre falo assim, cada um de nós somos uma pessoa magnífica. Você é uma pessoa magnífica e cada pessoa que está aqui, você é magnífica também, né? E eu honro o tempo que você teve aqui também, né? Para a pessoa que vai estar assistindo aqui gravada, no momento agora, né? Porque quando você vai estar assistindo depois, é no seu momento agora, que é o único momento que nós temos. Então, eu quero agradecer mesmo, né? E honrar a sua vida. E, assim, a gente às vezes fica na dúvida, assim, quando você vai escutar histórias de outra pessoa, né? E até para contar, né? Você fica assim, meu Deus, o que eu vou dizer? Não foi quando você recebeu esse convite? Como que vai ser, né? Mas tudo acontece da forma que tem que ser. Daquilo que você, às vezes, vai estar... A gente diz aquilo que a gente já se curou, né? A cada vez que a gente diz uma dor, é porque você já conseguiu se curar dela e seguir adiante. Então, muito E obrigada, né? Eu permitindo queria outras vidas serem que curadas, né? você deixasse uma mensagem, né? Aqui para cada pessoa que fosse escutar, que você está Ótimo. sentindo aí no seu coração. Eu estou aqui para dizer, independentemente do que aconteceu no seu passado, talvez você passou por um momento de dor muito desafiador, ou talvez está passando ainda, mas que você realmente permita ser curado. Não tem como nós voltarmos atrás e cortar parte da nossa história. Então, como não tem como voltar atrás e apagar parte da nossa história ou desfazer, vamos usar isto para que outras vidas possam ser curadas. Permita ser você. Por mais que talvez foi desafiador, tem sido desafiador, você é capaz sim de superar quando você realmente dá um basta para não acreditar nas mentiras que você não dá conta, que você não é capaz, que você não consegue, que você não é boa o suficiente, que você não é bonita, que outras pessoas são melhores. Não pense nisso. Você é única, única. E as pessoas precisam da sua história única, como você é. Porque se você compartilhar aquilo que você já superou com 5, 10, 15 pessoas, o máximo de pessoas que você conseguir compartilhar, você estará semeando sementes para que essas vidas sejam curadas, transformadas, para que elas não precisem de passar exatamente o que você passou, mas o caminho delas será encurtado, porque você foi um instrumento de transformação, que decidiu abrir a sua boca, a não se calar para que vidas possam ser transformadas. E é muito gratificante quando você começar a receber depoimentos, textos, que você ajudou alguém que estava tirando sua própria vida, alguém que estava em depressão, dias sem tomar banho, com ansiedade, em quadro de ansiedade como eu já vivi, tomando remédio na veia para conseguir controlar a ansiedade, e que realmente escolha ser você. Não importa o que as pessoas dizem, que as pessoas comparam, o que falaram, o que pensaram, seja a sua melhor versão todos os dias, porque você é maravilhosa, maravilhosa. Olhe no espelho todos os dias e declara: eu sou maravilhosa, eu sou linda. Porque quando você olha no espelho, você vê uma obra linda, incrível, que é a obra semelhança de Deus, imagem e semelhança de Deus. Não, ó, sem mais nada. Gratidão. Obrigada pelo convite, um prazer, uma honra estar com vocês. Obrigada pela presença de cada um que está aqui. Gostaria de mandar um abraço super especial para minha irmã que está em outra cidade, assistiu a live do início ao fim, para Tânia, para Dani, deixa eu ver quem mais que está aqui.
para Leide, para todas vocês. E para vocês que vão assistir essa live depois. Sim. Prazer. Prazer e uma Um honra. beijo e uma ótima Beijo. noite.